Bom sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso querido Salvador Jesus seja conosco nessa manhã, né? Ou seja, continue conosco, né? Porque já tem sido até aqui. E nesse momento gostaria de pedir a todos, né, que oremos em nossos corações para que Deus abençoe a sua palavra e ela possa produzir frutos em nossos corações que honrem e glorifiquem a Deus. Amém? Irmãos, os últimos noticiários que nós temos ouvido, né, nos falam de quê? Guerras. Quando nós já pensávamos que a guerra da Rússia e da Ucrânia havia já terminado, agora surge a guerra entre Israel e o Hamas. E sempre que surge um fato novo, nós ficamos como? Apreensivos, amedrontados, né? Porque guerras, elas, quer ou não, elas trazem insegurança, né? E a gente fica apreensivo, claro. E ainda mais quando se trata de guerras assim como as que temos ouvido, né? Agora, será que guerras são novidade? Não, não são novidades, né? Antes mesmo de o nosso mundo passar a ser habitado, já tinha iniciado uma guerra terrível. E foi no céu, né? Um lugar onde tudo é maravilhoso, onde tudo é paz e amor. Mas iniciou lá uma guerra. No século XX, irmãos, foi um século permeado por guerras. Em todas as suas décadas, sendo duas que marcaram profundamente por serem mundiais, né? Então, o século passado foi recheado de guerras, vamos dizer assim, né? E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ficaram para a história, né? E quando ouvimos que está iniciando uma nova guerra, o que vem na nossa mente? Será que é a terceira, né? Não é assim? Será que é a Terceira Guerra Mundial? Mas aí surge a pergunta, né? O que deu origem à primeira guerra que nós temos notícia? O que foi que originou essa primeira guerra, né? Um livro inspirado chamado História da Redenção, ele nos traz, né, um relato a esse respeito. E diz assim, que Lúcifer, no céu antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como os dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Que anjo maravilhoso era Lúcifer, não é mesmo? Diz que uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Então, ele era rodeado de uma luz mais viva do que os demais anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, ele tinha
preeminência sobre toda a hoste angélica. Então, embora, né, esse anjo fosse tão exaltado, tão belo, tão inteligente, tão cheio de luz, né? Mas Cristo, Jesus Cristo, tinha primazia sobre toda a hoste angélica, porque ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Antes que existisse qualquer ser, o Pai e o Filho já estavam juntos, né? E aqui vem o motivo, né? Porque surgiu a Primeira Guerra. Diz aqui que Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Então, o que iniciou a Primeira Guerra? Inveja. Alguns chegam a dizer que existe uma invejinha santa, né? Será que existe? Não existe, né? Não existe. Lógico, podemos ambicionar algumas coisas, não é isso? Mas Lúcifer, ele desejou o que de Cristo? A posição. Se ele tivesse desejado o caráter, né, de Cristo, maravilha, seria muito bom. Mas não, ele desejou ter o comando que pertencia a Cristo, né? Creio que todos nós, né, a maioria pelo menos, conhece essa história. E no desenrolar dessa história, surgiram outros agravantes, né? Não ficou apenas na inveja, né? Começou agora a insatisfação. E agora surgiram as mentiras. Em seguir, teve motim. E finalmente teve uma rebelião. Interessante, né, que mais da metade dos anjos, a princípio, foram para que lado? Desse grande anjo de luz, sábio, inteligente. Ele era o dirigente ali dos anjos, né? E a maior parte ficou ao seu lado. Mas diz aqui que o grande Criador, né, convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu Filho. Então, Deus, o Pai, né, convocou agora todos os anjos para ali, na presença deles, conferir uma honra especial ao seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. Então, Cristo estava onde? Assentado com o Pai, né? O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a Ele. Assim,
em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isso valeria pela sua própria presença. Ou seja, no lugar onde Cristo estivesse, equivalia o Pai estar ali, né? A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Se Cristo desse uma ordem, deveria ser obedecida, assim como se fosse o próprio Pai. Ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. E não porque ele não tivesse, né? Será que antes de o Pai conferir essa ordem aqui, Jesus não tinha autoridade sobre os anjos? Ele já tinha, né? Mas aqui foi ratificada essa autoridade. Especialmente devia seu filho trabalhar em união com ele, na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Então, esse era o desejo do Pai, né? Que todos dessem a Cristo a mesma honra e a mesma glória que o Pai possui. E isso causou o que em Lúcifer? Mais descontentamento, mais insatisfação, mais rebelião, né? E tudo isso era sabido de quem? Deus. Não existe nada oculto aos olhos do Ser Eterno. Tudo que se passava na mente desse anjo, Deus sabia. E ele poderia fazer o que nesse momento? Poderia lançar aqueles anjos fora, né? E pronto. Tudo resolvido, né? Mas Deus queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e poder com seu próprio Filho e seus anjos leais. Nesta batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado e seria manifesto a todos. Então Deus deu uma oportunidade para que todos os anjos fizessem o quê? Escolhessem de que lado desejariam estar. E ainda diz aqui que não teria sido seguro tolerar qualquer que se havia unido a Satanás na rebelião que continuasse ocupando o lugar no céu. Mas para que eles fossem separados, né, do céu, primeiro cada um tinha que tomar uma posição, tinha que fazer uma escolha de que lado queriam estar. A história é muito interessante, irmãos, porque ali os anjos leais a Deus iniciaram um trabalho com aqueles anjos que haviam se colocado ao lado contrário. E conta-nos que uma boa parte deles o que fizeram? Voltaram atrás, irmãos. E apenas 1/3 permaneceu ainda do lado da rebelião, né?
E quando essa decisão foi feita, o que aconteceu? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, e vamos ler o verso 7 e o verso 8. Que diz o seguinte: então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então agora, esse anjo, que era um anjo, vamos dizer assim, exemplar, um anjo que era um modelo, né, para os demais anjos, não pôde mais permanecer no céu. E juntamente com ele, todos aqueles que aceitaram os seus conselhos, né, que creram nas suas palavras, tiveram que ser expulsos do céu. Jesus, né, com seus anjos, prevaleceram, como não poderia ser diferente, né? Será que alguém pode lutar contra Deus? Não tem como. Até pode, né? Só que vai perder, não tem como, né? E desde então, irmãos, guerras e mais guerras têm sido travadas aqui em nosso mundo. Ele foi lançado aqui na Terra, né? E aqui ele continua fazendo essa obra que teve início lá no céu, colocando os seres humanos, né, que Deus criou contra o Criador, contra Deus, né? Tem um quadro que sempre me vem à memória, não sei se vou conseguir colocar aqui na tela, é esse quadro aqui. Acho que muitos conhecem, né? Tem lá dois anjos, né? Um representando Lúcifer e outro representando Deus, né? Jesus, nosso advogado. E o que acontece muitas vezes aqui nesse mundo? Muitas vezes esse anjo que está aqui do lado direito, do meu lado direito, né? Também, o de vocês também, né? Ele se passa pelo anjo que está do lado. É verdade ou não? Sim, aconteceu com Jesus. Aconteceu com Cristo. Falou, olha, você não é filho de Deus? Pois então, lança-te daqui abaixo, ó. Está escrito, pegou a Bíblia, né? Está escrito aqui, ó. Aos teus anjos darão ordem a teu respeito. E o que acontece? Existe uma luta onde? Uma guerra onde? Na nossa mente. Vem sugestões daqui, sugestões dali, e nós às vezes ficamos como? Confusos. Mesmo porque um parece que parece não se passa pelo outro, né? Então existe uma guerra onde? Na nossa mente. Então antes, né, que essa guerra exploda, né, venha à superfície, como nós temos ouvido aí, né, nos noticiários, né? Essa guerra já começou onde? Na nossa mente. E
nós somos tentados muitas vezes a ceder a certas sugestões, mesmo porque elas trazem interrogações em nossa mente. Não é mesmo? Muito bem. Agora, o que a palavra de Deus nos diz? Foi o verso de introdução, né? Em Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Quando nós amamos a lei de Deus, diferente de ser um monte de proibições, né, como muitos pensam, né? Não pode isso, não pode aquilo, não, né? Parece um monte de proibições, né? E uma vez eu vi uma charge e tinha assim uma cerquinha pequena. E estava escrito ali a lei de Deus, né? E veio um indivíduo e fez o quê? Pulou a cerca. E o que ele descobriu? Que a cerca não era simplesmente um monte de não, né? Mas era uma proteção. E o que aconteceu com ele? Caiu pelo abismo, né? Então, quando nós andamos de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, nós estamos o quê? Seguros, né? Andamos por um caminho de paz. Nós temos tido lições maravilhosas, né? De como nós procedermos em cada situação, que são inúmeras, né? E quando nós seguimos essas instruções, esses ensinamentos, o que nós temos? Paz. Tem aqui alguém que não gosta de paz? Creio que não, né? Todos nós cremos, gostamos e ansiamos pela paz. Até o mundo, né? O mundo anda em procura da paz. E o nosso querido Salvador Jesus, né? No livro de João, no capítulo 14, verso 27, veja o que ele nos diz, né? Irmã Melissa achou? Pode ler para nós, irmã? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não me vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorice. Então, Jesus nos oferece o quê? A paz. Ele, mais do que ninguém, deseja nos ver em paz. Mas a paz que ele dá não é a paz que o mundo oferece. Existe uma diferença, né? Na paz que Cristo nos oferece e na paz que o mundo nos oferece. E mais Cristo quer nos dar a sua paz. E muitas vezes, né, embora o mundo anele pela paz, por que não alcançam a paz? Muitas vezes estão buscando na fonte errada.
buscam na fonte errada. E o que alcançam? Nada. Guerras, né? Guerras e mais guerras, porque não buscam no lugar certo. Mas isso pode acontecer conosco também? Será que o inimigo que nós vimos há pouco ali, ele está enganando só lá fora? Não. Ele está por toda parte, por todo canto, né? Procurando tirar a nossa paz. Procurando criar guerras em nossas vidas, em nossos corações, nas nossas igrejas. Não é isso mesmo? E nós precisamos, agora então, estarmos atentos. Precisamos buscar a paz no lugar correto. Isaías capítulo 9, verso 6, última parte. Diz que um menino nos nasceu, né? Um filho se nos deu. E qual é uma das características desse menino? Ele é o príncipe da paz. Se nós queremos paz, devemos ir buscar essa paz com Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é a fonte de paz. E ele nos faz um convite maravilhoso. Tanto a nós que já estamos na igreja, né, como a todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar o quê? Descanso. Aí você vai achar a paz. Mas é como? Como que nós vamos achar a paz? Indo a Cristo. Aprendendo dele. Que ele é manso e é humilde. Não é exaltado, né? O que aconteceu com Lúcifer lá no céu? Ele podia até ser manso, né? Mas ele ficou agora, diz que o nariz empinou, né? Então se exaltou. Por quê? Porque Deus deu muito a ele, né? Ele tinha muita sabedoria, muita luz. Mas tudo isso não era próprio dele, né? Ele havia recebido. Como Cristo está oferecendo a todos nós, né? Paz, sabedoria. Se nós vamos a Cristo, nós recebemos. E enquanto andamos na luz, a luz permanece conosco. Mas quando deixamos a luz, o que vem? Trevas, escuridão. Irmãos, nós estamos no meio da maior guerra que existe, que já existiu, que é a guerra do bem e do mal. Cristo do nosso lado, né? À nossa direita. E o inimigo à nossa esquerda. Agora, será que alguém vai para a guerra de qualquer maneira? Ah, resolvi, vou para a guerra. É assim? Não. Para ir a uma guerra, né, é necessário que nós nos preparemos. É necessário nós estarmos preparados.
E Paulo, escrevendo aos Efésios, né, no capítulo 6, a partir do verso 11, ele nos dá aqui uma instrução perfeita, né, da preparação que nós precisamos para participarmos dessa guerra e podermos ser vencedores. Alguém quer ir na guerra para ser um perdedor? Não. Todos nós queremos participar dessa guerra e sairmos vencedores. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O que é cilada, irmãos? Quando era mais novo, a gente via algum filme, algum desenho, alguma coisa, né? E em determinado campo fazia-se uma cova, né? E depois colocavam um paninho assim por cima, jogavam uns matinhos assim, né? E um distraído vinha, o que acontecia? Se ele soubesse que ali era um buraco, ele ia passar ali? Não, né? E aqui diz que as ciladas do diabo. Ele está armando cilada para todo lado, para todo canto, para todos nós. Ele não quer ver ninguém em paz. Não quer ver uma igreja unida. Ele quer fazer tudo para que nós possamos estar em guerra, uns contra os outros. E aqui diz, pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Muitas vezes nós pensamos que temos que lutar contra os nossos irmãos, não é isso? É assim? Não. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ou seja, contra aqueles anjos que foram expulsos juntamente com Lúcifer do céu. Nós não vemos. Aquele quadro que vimos aqui é para nós termos uma ideia, né? Mas ninguém vê os dois anjos, vê? Mas existe essa guerra, né? E é contra esses anjos maus que nós estamos em guerra. E no verso 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, se nós queremos ser vencedores de verdade, nós precisamos tomar de toda a armadura de Deus. E aqui ele diz, né? Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós vimos a princípio, né, que quando a inveja começou lá no céu, logo depois veio também as mentiras. E mentira nenhuma procede de Deus. Há uma mentirinha santa, uma mentirinha comercial, né? Existe? Não existe. Toda mentira vem do pai da mentira, que é Satanás. E nós precisamos estar revestidos, né? Cingidos os nossos lombos com a verdade.
vestida a couraça da justiça. Precisamos ser justos. E não nossa própria justiça, né? Porque a nossa própria justiça que não passa de quê? Precisamos da justiça de Cristo. E calçados os pés com a pregação do Evangelho da paz. Então, precisamos pregar o Evangelho da paz. Quando Cristo veio aqui, a esse mundo pela primeira vez, ele veio trazer juízo? Não. Ele veio oferecer, né, a oportunidade a todos. E ele continua oferecendo até hoje. Hoje nós temos oportunidade, né? O mundo tem a oportunidade de aceitar Jesus, o príncipe da paz, né? De ter a paz. E também precisamos, né, tomar sobretudo um escudo, né? Muitas vezes o inimigo tem armas poderosas, né? Que podem ser lançadas de longe, sem que a pessoa perceba, né? E agora é necessário então o quê? Um escudo, uma proteção, né? Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Olha, são dardos o quê? Inflamados. Quando penetra, provoca estrago muito grande, né? Mas se nós estivermos com o escudo da fé, poderemos evitar, né, todas estas coisas. E tomai também o capacete da salvação. O dia que eu ouvi falar, né, de que Cristo estava voltando, a coisa que eu mais desejei, falei, não, eu quero, né? Eu quero me salvar, eu quero estar com Cristo. Eu quero morar nas mansões celestiais. Então nós precisamos tomar o capacete da salvação, ansiar por ser salvos, por um dia estar com Cristo. Né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qualquer ensinamento que vá contra o que está escrito, não procede de Deus. Não é mesmo? Então nós precisamos, né? Antes de dar ouvido a este ou aquele, o que nós precisamos? Examinar a palavra de Deus. Vermos se o conselho de um ou de outro está fundamentado onde? É difícil? Não é difícil, né? E que mais? Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Graças a Deus, né? Foi decidido que hoje fazer o quê? Um jejum, né? Orações e súplicas, né? Com o nosso coração mais limpo, né? Quando nós jejuamos, conseguimos estar com a memória mais clara, né? Orando para quê? Para o mesmo fim. Devemos ter um mesmo alvo, um mesmo objetivo, que é alcançar a nossa salvação e a salvação daqueles que estão ao nosso redor, né? Vigiando com toda perseverança e súplica. Precisamos vigiar. Essa semana eu recebi uma mensagem onde contava a história de um rapaz chamado Hans.
E ele era um rapaz deficiente. E ele pensava que não servia para nada. Muitas vezes ele até quis morrer, né? Mas ele morava, se eu não me engano, na Suíça, na divisa com outro país. E um dia, se eu não me engano, de fim de ano, desculpe os detalhes, assim não são muito precisos, mas em síntese é isso. Todos saíram para festejar, comemorar. E quem ficou? O Hans, que achava que não servia para nada. E ali tinha um forte, um lugar em cima da montanha, né? De onde se avistava, né? Qualquer perigo, né? Era uma cidade fronteiriça. Então, dali podia se ver se alguém queria invadir, né? Mas todo mundo foi para a festa. E o Hans, quando todo mundo já tinha saído, sentiu vontade de dar umas voltas, caminhadas, né? E ele foi em direção ao forte e percebeu que não tinha ninguém lá. E ele ficou preocupado, e agora? E se o inimigo vem? Né? E ele entrou no forte. E de lá da torre ele viu que realmente os inimigos vinham vindo. E ali tinha umas lenhas que eles deixaram ali para acender, fazer fogo em aviso, né? E agora ele foi e acendeu a fogueira. E logo todos foram avisados e vieram e puderam defender a cidade, né? Então, irmãos, essa história ela é interessante porque aqui diz que nós devemos vigiar com toda perseverança, para não sermos envolvidos nas ciladas do diabo. Todos nós queremos herdar a salvação, todos nós queremos a paz, queremos voltar, né, a viver naquele lugar maravilhoso, né, que um dia já existiu aqui nessa terra, né? O belo jardim do Éden, né? E nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar vigilantes. Precisamos estar agarrados com o príncipe da paz, para que nós possamos ser vitoriosos. Possamos nos revestir das armaduras, né, de Deus. E breve, né, quando Jesus voltar, nós possamos dizer, né, esse é o nosso Deus. Nele nós aguardávamos, né? E com ele nós vamos reinar eternamente, naquele lugar maravilhoso onde não vai haver mais guerras, não vai haver mais discórdias, não vai mais haver desejo de exaltação, não vai mais... A única coisa que nós vamos ter prazer em adorar a Jesus, em servi-lo por toda a eternidade. E que ele nos dê a sua graça para isso. Amém? Muito bem. Passa a palavra, irmão Elvis.